Pessoal, a cúrcuma, ela é frequentemente confundida com o açafrão, né? São duas especiarias, a gente encontra em forma de pó, o açafrão e a cúrcuma em pó. Ela é esse rizoma aqui, a cúrcuma, ela é um rizoma, parece muito o gengibre, né? Infelizmente, agora eu não estava muito na época, eu não encontrei para trazer, mas temos aí a imagem para vocês verem. Ela é igualzinho o gengibre, muito parecida, um pouco menor, um pouco mais fino ali o rizoma e por dentro totalmente alaranjado, é isso que dá essa tonalidade para a cúrcuma que a gente conhece, que é tão famosa, inclusive é usada aí para tingimentos naturais, porque ela de fato tem essa potencialidade na cor. E então esse rizoma aí, mas será que é o mesmo do açafrão? Tem uma dúvida aí que a gente já vai tirar, você já vai entender mais. Açafrão da terra é um nome popular para cúrcuma, então dependendo da região, dependendo do país, dependendo aí do lugar, usa-se mais o termo cúrcuma ou usa-se mais o termo açafrão da terra. Eu particularmente aqui na minha região de São Paulo eu ouço mais cúrcuma mesmo, cúrcuma em pó. Agora, açafrão, quando fala açafrão, é um outro pó também assim, com essa cor bem específica, na verdade bem mais avermelhado, que vem da flor de uma outra espécie, uma outra planta, Crocus sativus, se eu não me engano, Crocus sativus, isso é o nome científico dessa outra flor. E a cúrcuma, na verdade, o nome científico é cúrcuma longa, aí sim é o mesmo do açafrão da terra, então você nunca mais vai errar. Lembra que terra é exatamente de onde vem o rizoma e essa parte da planta, então é a cúrcuma. Açafrão, somente falando assim, é uma das especiarias mais caras no mundo todo, porque vem dessa outra flor, Crocus sativus. Então são espécies diferentes, têm propriedades diferentes, valores diferentes também. Então muitas pessoas você pode ouvir falando, isso daí não é cúrcuma não, porque açafrão é mais caro. Peraí. Açafrão realmente é mais caro que a cúrcuma, mas essa pode ser a cúrcuma verdadeira sim. E tem uma dica para a gente aproveitar os princípios ativos da cúrcuma que pode mudar completamente os efeitos que você tem com o uso dessa planta medicinal. Então fica aí que eu já vou falar para vocês essa dica aí. Mas vamos falar um pouco dos benefícios da cúrcuma, né? Quais são os benefícios dela? O principal composto ativo da cúrcuma, que faz ela ter tantos benefícios, se chama curcumina. E essas propriedades da curcumina principais são de anti-inflamatórios. Então, tem muita propriedade anti-inflamatória a cúrcuma. Por isso que inflamação na pele, inflamação, dores articulares, né, dores inflamatórias, por exemplo, dores que envolvem algum tipo de inflamação. Tanto falando, então, internamente, a gente fazer uso, quanto externamente. Eu gosto, às vezes, quando a pele está inflamada, fazer uma máscara com a cúrcuma. A gente já fez algumas máscaras aqui no programa, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Aí no programa procurar, mas então ela é super anti-inflamatória, especialmente pela curcumina, é o principal princípio ativo aí da cúrcuma. Tem também atividade antioxidante, então, né, combate radicais livres, o que é imprescindível para não ter aí o estresse oxidativo, não desenvolver doenças crônicas. Os radicais livres são essenciais da gente consumir. Antioxidantes para combater os radicais livres, na verdade, né? Ela também tem muito efeito de melhorar a saúde cardiovascular. Então, ela ajuda na saúde do coração, ela reduz o colesterol ruim, né? Que a gente fala que é o colesterol LDL. Então, ela reduz o colesterol ruim. Quem tá com colesterol alto aí nos exames, é essencial colocar a cúrcuma na alimentação. Existem cápsulas de cúrcuma, aí tudo vai depender, né? Você tem alguma contraindicação? Por isso que eu sempre digo, precisa conhecer de fato as plantas medicinais, a fitoterapia, a naturopatia, para você usar com segurança, seja em casa, seja você recomendando para os seus clientes, para os seus pacientes, né? Se você é um profissional da saúde, nutricionista, por exemplo, que quer saber indicar isso para os seus clientes terem mais efeitos. Por exemplo, ela anti-inflamatória, então inflamação no corpo mesmo, você é esteticista, você médico, você qualquer profissão que você queira indicar para os seus clientes, pacientes, interagentes, precisa realmente ter esse conhecimento para saber qual é a dosagem correta, se vai ter contraindicação. Mas, por exemplo, uma coisa simples que eu gosto de já indicar para vocês é usar a cúrcuma no seu arroz. Então faz um arroz amarelinho sempre. Eu faço sempre para minha filha, ela gosta. O sabor da cúrcuma, ele é bem acentuado assim, né? Chega a ser um amarguinho.
um amarguinho, ele é muito característico, né? Um sabor forte, tanto que é muito comum na culinária indiana, principalmente. Ela é muito conhecida das propriedades medicinais na Ayurveda, né? Que é a medicina da vida, que é indiana mesmo. Então ela tem um sabor bem típico, bem exótico mesmo. Muita gente não gosta, mas se você coloca assim no arroz, sabe? E o legal, como ela tem óleos essenciais, né? A cúrcuma ela tem óleos essenciais, você pode já misturar na hora de você estar refogando para ela liberar um pouquinho desses óleos essenciais, tá? É claro que a gente perde muito desses óleos quando cozinha. Então, por exemplo, você usar ela in natura, fresca, é ainda melhor, ela tem mais ali dos óleos essenciais, ou se você for usar o pó, você também pode adicionar num suco, num shot, bater com alguma coisa, mas pode usar na culinária dessa forma que ainda assim vão permanecer algumas das propriedades, essa curcumina vai estar ali. Eu gosto de fazer então esse arroz, né, amarelinho, eu acho que não interfere muito o sabor, porque a gente vai estar usando alho, cebola, os temperinhos aí comuns que a gente usa, então é uma forma de você usar no seu dia a dia que faz muito sentido e é muito benéfica. Ela também tem muitos estudos da cúrcuma, pessoal, falando que ela tem propriedade anticancerígena. Faz muito sentido, né? Porque ela tem essa atividade antioxidante, ela tem atividade imunoestimulante, antimicrobiana, então ajuda na imunidade, ajuda no nosso organismo como um todo. É muito importante você colocar sim a cúrcuma no seu dia a dia. Ela também melhora a digestão, então ela ajuda na produção de bile, na quebra de gorduras, auxilia aí nessas inflamações mesmo no trato digestivo, né, como a gente estava falando. Tem a aplicação tópica que eu falei na pele, então como ela é anti-inflamatória, não só para acne inflamada, mas psoríase, eczema, coceiras, tudo que tem ali alguma coisa inflamatória, micro-organismo ativo ali, atuante, a gente usa a cúrcuma que vai auxiliar. Ela também tem algumas pesquisas mostrando que ela ajuda no humor, no bom humor. Então ela, além de atuar muito no campo físico, ela pode atuar no campo emocional, auxiliando no bom humor, né? Se a gente for falar um pouco de cromoterapia, tem muito a ver com a cor, né, da cúrcuma, nesse lado mais sutil, energético, está muito relacionada ao amarelo, que traz mesmo esse bom humor, ao laranja, traz bom humor, alto astral, criatividade, então é legal utilizar com esses efeitos mais sutis também, e no campo emocional que ela de fato faz. E também alguns estudos mostram os efeitos para doenças neurovegetativas, então para Alzheimer, para memória, ela é boa, né? Ela é antioxidante, então ajuda a combater os radicais livres, como a gente estava falando, e não deixa avançar esses processos mesmo neurodegenerativos. E qual é a dica que eu ia dar? Aliás, deixa eu mostrar de fato como que isso é feito. Traz um pouquinho de água para mim, ó, que eu esqueci de separar, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente pode diferenciar quando é uma cúrcuma adulterada de uma cúrcuma 100% natural. Tem como a gente fazer em casa, super simples, vocês vão ver agora. Então você vai precisar de um potinho e um pouco de água, super simples. Coloca um pouquinho de água nesse pote, aí. E vamos então colocar um pouquinho desse pó, da cúrcuma em pó, dentro dessa água. Não muito, não precisa de muito, coloca aí. Eu, infelizmente e felizmente, não encontrei uma cúrcuma adulterada, um pó de cúrcuma adulterado para mostrar a diferença aqui do que acontece para vocês. Mas o lance é o seguinte, olha que simples, você vai pegar aqui e vai misturar. O pó de cúrcuma tem que deixar essa água assim, ó, normal, líquida, misturando um pozinho na água, vai continuar líquida essa água. Você pode colocar um pouquinho no fogo, tá? Para aquecer essa água. Por quê? Se for uma cúrcuma adulterada, geralmente eles adulteram com o quê? Um pouquinho de fubá. Em geral, um pouquinho de fubá que eles colocam. Então, se você mistura assim na água, a água vai dar uma engrossada boa. E se você dá uma aquecida, começa a virar aquela purezinho, aquele mingau, que não é o que a gente quer. Então, uma forma de você em casa verificar se a cúrcuma que você está consumindo é de fato a cúrcuma 100% natural, se ela está misturada com alguma coisa ou se ela é outra coisa ali fantasiada da cúrcuma, né? Que vestem ela ali, transformam para que você compre achando que é uma coisa, mas é outra. Então, olha que forma simples, ó. Aqui continua 100% líquido, ó.
e eu posso levar na água. Então, se ela tiver dado uma engrossadinha, você está na dúvida, leva um pouquinho na água também, que você consegue verificar ainda mais. Começou a engrossar, virar um mingauzinho, já sabe que é adulterado. É por isso que também, dentre esses conhecimentos que eu sempre falo para vocês, é muito importante a gente saber reconhecer a planta, nome científico, precisa comprar sabendo ali o nome científico, cúrcuma longa tem que estar no rótulo, tem que estar escrito e tudo mais. Vamos às perguntas e aí eu vou falar para vocês a dica natureba assim que precisa saber antes de usar a cúrcuma, tá? Antes de indicar também. Olha só, a Fernanda Underline, terapeuta oficial, colocou: ingestão diária não traz nenhum problema a longo prazo? Ótima pergunta, obrigada a todo mundo que enviou ali no @FernandaNatu e @Instituto Naturale. Pessoal, tudo que é ingestão diária, assim, todo dia você consome aquilo, eu não indico, a não ser a água, né? Eu acho que todo dia você consumir a mesma coisa, principalmente uma planta, principalmente sendo artificial, né? Mas mesmo sendo uma planta, a gente sabe que tem químicos ali, são naturais, mas são químicos, vão trazer uma reação no nosso organismo. Curcumina é um dos químicos, mas tem dezenas, né? As plantas medicinais, elas têm um fitocomplexo, ou seja, uma complexidade de químicos, de combinados de químicos. Então, é o que eu digo, até o café que a gente toma todo dia, ele tem químicos ali, então é legal todos os dias. Às vezes eu faço o quê? Eu intercalo com o consumo de uma planta medicinal, um chá verde, claro que não é o mesmo sabor, não estou falando de sabor, mas assim, o estímulo, né, que o café traz, por exemplo, de manhã, ou o chá mate, que é mais gostoso, pelo menos para a maioria dos paladares, você substitui em alguns dias, porque tudo que é todo santo dia você consumindo não é legal em nenhuma porcentagem, mesmo sendo natural. Então a cúrcuma a gente vai usar, se for uma doença inflamatória, por exemplo, vai e entrar num processo de tratamento, num ciclo de tratamento, que é o que eu ensino, por exemplo, na formação em fitoterapia, em naturopatia, que vocês devem conhecer mais aqui do Instituto, tem os ciclos de tratamento com pausas terapêuticas, né? A gente não vai usar todos os dias, isso é errado. Se algum profissional também disser para vocês, toma isso todo santo dia até da sua vida, tá errado, não é indicado não. Beleza, a próxima pergunta da Michele Santos Oficial. Onde posso encontrar a cúrcuma? É só em pó? E como posso utilizar? Quais os benefícios? Muito bom! Onde pode encontrar? Casas de produtos naturais, até mesmo na feira vende, tá, pessoal? Você sabendo que é uma cúrcuma 100% natural, então tá lá o nome científico no rótulo, ou se você comprar o próprio rizoma, tá ali fresco, bonitinho, é essa planta mesmo. Você fez esse teste para ver se está adulterado ou não. Na internet também vende, então se certifique que é 100% a cúrcuma pura, essa espécie que a gente está falando, né? Não o açafrão da terra, não vai confundir ali, né? Os benefícios a gente falou muito deles, mas como você pode utilizar? Então, internamente, como eu estava dizendo, se for para um problema de pele, externamente, mistura assim um pouco com o óleo vegetal, faz a máscara, que a gente já ensinou aqui no programa uma vez, faz a máscara para passar num probleminha de pele, por exemplo. Existem as cápsulas de cúrcuma, então aí precisa ver certinho a porcentagem, eu indico você passar com um fitoterapeuta ou você se formar mesmo nessa área da naturopatia para você saber indicar. Dá para usar em formas de shot, acho que até teve uma pergunta disso, ó, da Evelyn Rodrigues, com a melhor forma de consumir, chá ou shot? Se for fazer o chá, entre aspas, né, a gente já falou sobre isso aqui, não é chá o correto de dizer, né? No caso da cúrcuma, como ela é um rizoma, a gente faz uma decocção, então precisa ferver ali a água com ela. Dá para fazer com o pó também, não é a forma que eu mais indico, mas dá para fazer também. E aí não tem a forma melhor, mas vamos pensar juntos aqui. Você fazendo uma bebida que tem um processo de fervura, tem um processo quente, a gente acaba matando ali um pouco das propriedades. Ela 100% com os princípios ativos, ela não fica no início de uma secagem, no início de um processo de fazer o chá mesmo, a bebida quente que envolve o fogo, não são os mesmos princípios ativos da planta ali in natura, fresca, né? Até o processo de moagem, de transformar no pó, de secagem, perde-se um pouco das propriedades da planta fresca. Então isso é algo que a gente precisa saber. Perde completamente? Então não adianta usar o pó? Claro que não, continuam ali, mas esse aquecimento perde um pouco as propriedades. Então se eu fosse dizer para você, usa esse pó num chá ou puro no shot ele vai preservar mais os princípios ativos. Usa assim fresca, batidinha, ralada num suco que você vai bater, ou até mesmo ralar no shot matinal, que ficou muito famoso, né, o shot. Aliás, comentem aí se vocês querem, eu posso trazer, ensinando a fazer vários shots diferentes. Melhor usar fresca.
do que você consumir ela aquecida, passar por algum processo, tá? Mas continua assim com muitos benefícios ainda assim. Márcia _R Silva, qual a melhor forma de armazenamento? E ela também perguntou dos benefícios e a melhor forma de consumir, que a gente já falou aqui, mas a melhor forma de armazenamento, então se você for usar a pura, o ideal é você deixar num vidro mais escuro para evitar essa ação da luz, bem fechado, ou se for num vidro assim transparente igual o meu, deixa num local mais escurinho de preferência, que a gente evita a luz solar de ir alterando esses químicos, porque as plantas elas estão em constante atualização assim desse composto químico. Então, quanto mais a gente conseguir preservar, menos contato com o ar, né, para evitar a oxidação, né, que é o contato com oxigênio, menos contato com temperaturas muito quentes, sempre melhor. Essa aqui, o rizoma, mantenha na geladeira. Fresquinha, sequinha, pode ser num pote, né, para ficar separado dos outros alimentos na geladeira, mantém na geladeira que isso vai ajudar também, certo? E aí vai tirar a casca para usar na hora, porque a casca também ajuda a preservar, então nada de tirar toda a casca e deixar lá guardado, que isso vai prejudicar a validade do seu produto ali, do seu rizoma. Próxima, @Tati Bonassa, tomo cápsula de cúrcuma para inflamações. Se for na comida, ajuda também? Em relação à cápsula e você usar em pó, rizoma, a própria planta na comida, o que vai diferenciar? Bom, falamos já que a planta fresca ela preserva mais os princípios ativos do que ela passar por qualquer processo de secagem, de moagem, enfim, qualquer outro processo. Na cápsula, o que é bom delas? Eles conseguem, né, na farmácia de manipulação, quando você pede para fazer uma cápsula, eles conseguem manter ali uma quantidade medida já do princípio ativo que mais tem a ação que a gente precisa. Então, por exemplo, se você estiver falando de um tratamento que você quer 300 miligramas e com o princípio ativo de curcumina principalmente, eles conseguem fazer essa medida certinha do princípio ativo que é necessário para aquele tratamento. Então, em cápsula é legal por isso. E o armazenamento também da cápsula, né? A forma que é feita preserva bastante. É diferente de você pegar o pó, por exemplo, e colocar numa cápsula em casa mesmo. Não vai ser a mesma medida ali do princípio ativo, então faz muito sentido tomar a cápsula. Mas isso não quer dizer que você adicionar na sua comida não vai ter efeitos. Claro que vai, igual eu estava falando aqui, talvez por um tratamento, mesmo um ciclo de tratamento, dependendo da questão, uma doença crônica, inflamatória e tal, é legal a cápsula porque tem isso medido, mas você adicionar na sua alimentação todos os dias, com essas pausas terapêuticas, dessas formas que eu falei, tem sim muito benefício, você pode incluir, pode associar uma coisa com outra, né? Caso você não tenha contraindicação, tá tudo bem. Deixa eu ver se foram todas essas perguntas. Aqui @Evelyn Rodrigues falou, né? Verdade que cozidos os alimentos perdem parte das suas propriedades? Evelyn, eu já até respondi aqui a sua dúvida, que realmente perde sim alguns dos princípios ativos, então a gente precisa ter esse cuidado. Bom, pessoal, espero ter tirado as dúvidas aí. Agora eu vou falar da dica que todo mundo precisa saber do uso da cúrcuma, que está perdendo muito da propriedade e dos efeitos da curcumina se não une com a piperina, que é um princípio ativo principal ali da pimenta preta. Então, comprou a cúrcuma, a especiaria, já compra a pimenta preta junto, porque ela tem esse princípio ativo. A piperina ajuda a potencializar o efeito anti-inflamatório da curcumina, então ajuda na absorção da curcumina no trato digestivo, ajuda o nosso organismo a absorver ainda mais dessa curcumina. Consequentemente, a gente tem um efeito anti-inflamatório ainda mais potente. Então, igual tá fazendo arroz, colocou a cúrcuma? Coloca um pouco de pimenta preta. Vai fazer seu shot matinal, colocou uma colherzinha de chá de cúrcuma, coloca também a pimenta preta ali, que vai ter muito mais efeito, certo? Une os dois, que vai ser incrível. Pode já misturar os pozinhos quando você for usar para facilitar, que vai ser ótimo. E se você quer se aprofundar no uso das plantas de forma correta, unindo aí, resgatando saberes naturais, ancestrais, unindo aos conhecimentos científicos, a gente tem aí a nossa formação em fitoterapia e também em naturopatia. Eu vou deixar aqui passando para vocês saberem um pouco mais e para a gente conhecer mais